E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje eu tô muito feliz, por quê? Porque hoje estamos fazendo um ano de canal. Chegou aqui pra mim, o YouTube mandou uma notificação bonitinha de que há um ano atrás eu começava a postar vídeos aqui pro YouTube. Eu tô muito feliz porque antes disso eu tava sem trabalhar. Que pra quem conhece aqui a minha história, já me acompanha há bastante tempo, sabe que eu parei de trabalhar a CLT muito tempo atrás porque eu não conseguia. E quando eu comecei aqui, eu vi que deu certo, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada por ter me dado essa oportunidade de poder trabalhar de casa, de poder ver o crescimento dos meus filhos. É só meu marido que trabalha fora aqui, ele trabalha como CLT, né? E só com ele trabalhando, a gente não conseguia comprar tantas coisas para as crianças. A gente conseguia comprar o básico, sabe? E agora comigo trabalhando também, comprando, tendo o meu salário, a gente consegue comprar, dar uma qualidade de vida muito melhor para as crianças. Consigo comprar uma fralda melhor, consigo comprar um lencinho melhor, consigo comprar uma marca de iogurte boa. Não que eu nunca tive condições, gente, mas para quem trabalha fora ou só uma pessoa que sustenta a casa vai entender o que eu tô falando. Agora, voltando pro vídeo, o que teremos hoje de vídeo? Hoje teremos o quê? Apocalipse. Espero que vocês gostem da história, ela é muito legal, muito bacana. A protagonista é bem engraçada. Por favor, gente, prestem atenção no final da história, porque senão vocês vão achar que o final ficou em aberto. Eu espero que a autora da história faça um outro final, que ela dê andamento também ao outro protagonista, porque eu acho que teremos dois nessa história. E se houver atualizações, eu postarei aqui, tá bom? Espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Dá tchau, neném! Tchau! Ai, de nada. De nada! Quando o apocalipse chegou, eu ainda não conseguia me livrar dos meus hábitos mimados de herdeira. Seu vira-lata sarnento, vá lá fora e pegue uns morangos para mim, ordenei ao meu segurança. Mal o despedi, uma enxurrada de comentários apareceu diante dos meus olhos. Essa garota rica só vive se comportando mal. Quando ele sair, o protagonista masculino vai encontrar nossa protagonista abalada e levá-la de volta para a base. E é aí que a verdadeira diversão começa. Claro que ela tem que ser uma pirralha. Como mais a nossa querida pareceria gentil e carinhosa em comparação. Toda vez que o protagonista masculino é repreendido, ela está lá para consolá-lo, e então, mal posso esperar pela cena da cozinha e a do depósito. Que diabos? Existe esse tipo de entretenimento no apocalipse? Então é melhor eu interpretar a vilã mimada até o fim. Damon achou que tinha ouvido errado e me lançou um olhar confuso. Senhorita, o que a senhora disse? Estalei a língua e lancei um olhar de desdém para ele. Morangos. Quero morangos, entendeu? Vá procurá-los agora, e se voltar de mãos vazias, nem se dê ao trabalho de voltar. Revirei os olhos e me virei. Sim, senhora. Damon respondeu relutante e saiu com a equipe de suprimentos. Eu saí escondida atrás deles. Antes do apocalipse, eu passava as noites em claro devorando romances, e histórias de sobrevivência eram as minhas favoritas. Eu era filha do homem mais rico da cidade. Para me manter segura, meu pai gastou uma fortuna contratando um ex-mercenário musculoso, Damon, como meu guarda-costas. Minha primeira exigência foi que o uniforme dele fosse uma regata branca. Todos os dias, eu encontrava algum trabalho pesado para ele fazer. Eu só bancava a mandona na frente dos outros. Em segredo, apenas admirava cada centímetro dele. Mas a sorte estava do meu lado. O apocalipse me permitiu admirá-lo sem qualquer vergonha. Se eu pudesse assistir às cenas da cozinha e do depósito que os comentários prometiam, deixaria os zumbis me devorarem viva. A equipe de suprimentos de Damon saiu da base em duplas para vasculhar a região. Eu me esgueirava atrás dele, aproveitando sua habilidade impecável para acertar tiros na cabeça dos zumbis, enquanto esperava que encontrasse a protagonista. Comentários esporádicos passavam rapidamente. Essa garota rica enlouqueceu? Por que ela está seguindo o protagonista masculino? Ela está tentando estragar as coisas entre ele e a nossa querida? Olha como ela está encarando ele. Está praticamente babando. Que nojo! Levei a mão ao canto da boca para conferir. Damon era bonito demais. Ex-militar, rápido, preciso e incrivelmente forte. Depois de uma sequência de movimentos fluidos, sua regata estava completamente encharcada de suor e colada ao corpo, destacando cada músculo. Quem não babaria? Damon realmente levou meu pedido de morangos a sério e seguiu em direção às fazendas nos arredores. Ao lado dele estava seu irmão mais novo, Dylan. Mano, você vai mesmo procurar morangos para a Vivian? Já faz quase um ano desde o apocalipse. Onde é que a gente vai encontrar morangos? Damon franziu a testa e murmurou. Melhor conferir. Nunca se sabe. Cara, eu não te entendo. Você é o lutador mais forte da base agora e ainda recebe ordens daquela mimada da Vivian? O apocalipse já chegou.
Por que você ainda continua sendo o guarda-costas dela? Fiz bico ao ouvir as reclamações de Dylan. Damon parou e lançou um olhar profundo ao irmão. O velho Harrison salvou minha vida quando eu estava sendo caçado. Eu devo tudo a ele. Agora que ele se foi, cuidar da filha dele é o mínimo que posso fazer. Dylan resmungou alguma coisa que eu não conseguia ouvir daquela distância. Ele tinha uma boa aparência, mas não era tão maduro quanto Damon e sempre retrucava tudo o que eu dizia. Eu não gostava muito dele. Ainda assim, se ele tivesse algumas cenas românticas só dele, eu estaria disposta a mudar de ideia. Socorro! Uma voz feminina e fraca interrompeu o silêncio. Prendi a respiração e arregalei os olhos. Era o momento que todos estávamos esperando. A protagonista finalmente entrou em cena. Hora do show. Logo, uma mulher pálida saiu rastejando de dentro dos arbustos. Suas roupas estavam rasgadas pelos zumbis, mal cobrindo suas curvas. Era o nível perfeito de pele à mostra para uma protagonista. Meu olhar se voltou para Damon. Ele parecia completamente sem jeito, sem saber para onde olhar. Dylan, por outro lado, manteve a guarda alta. Você está infectada? Como conseguiu esses ferimentos? A protagonista Fiona explicou, com um semblante triste, que não estava infectada. Os ferimentos eram resultado de uma queda enquanto fugia. Você pode me ajudar? Não consigo sobreviver aqui sozinha. Por favor, me levem com vocês. Faço qualquer coisa se me salvarem. Qualquer coisa. Enquanto minha mente divagava, outra onda de comentários apareceu diante dos meus olhos. Nossa pobre querida. Quanto ela sofreu para chegar até aqui? Por que o protagonista masculino não olha para ela? Será que a figura dela é distraente demais? Esqueça os morangos. Leve ela de volta para a base. Ela vai te dar todos os morangos que você quiser. Por morangos, é melhor você estar falando dos verdadeiros. Palha. Frutas. Fiquei observando tudo com os olhos arregalados, tomada pela expectativa. Damon hesitou. Não consegui mais me conter. Damon! Esqueça os morangos! É perigoso demais aqui fora. Leve ela de volta para a base agora. Ao ouvir minha voz, os três se viraram para mim ao mesmo tempo, chocados. Senhorita, como a senhora veio parar aqui? A voz de Damon estava cheia de preocupação. Uau, você seguiu a gente o caminho inteiro? Isso é mais assustador do que um zumbi, disparou Dylan. Ele ainda ia continuar falando, mas Damon o interrompeu com um olhar fulminante. Ah, eu estava preocupada com vocês, então vim ver como estavam. Chega de conversa. Se os zumbis nos encontrarem agora, estamos perdidos. Vamos voltar para a base. Sorri, tentando parecer amigável. Reddit contos e afins. Damon assentiu e permaneceu ao meu lado para me proteger. Aquela garota está bem machucada. Damon, não se preocupe comigo. Carregue ela de volta. Lancei um olhar cheio de significado para ele. Ele recusou sem sequer olhar para trás. Quem garante que ela não está infectada? E se ela se transformar no meio do caminho? Seu idiota! Por que você tinha que dizer isso em voz alta? Ela é a protagonista. Tudo bem. Daqui a pouco você vai acabar engolindo essas palavras quando estiver completamente caído por ela. No fim, Dylan carregou Fiona de volta para a base, onde ela foi colocada em quarentena para observação. Damon, por outro lado, permaneceu ao meu lado o tempo todo e me acompanhou até o meu quarto. Por que está me seguindo? Perguntei, irritada, enquanto me virava para encará-lo. Minhas pernas doíam de tanto andar. Joguei-me no sofá e comecei a massagear as panturrilhas. No instante seguinte, Damon caiu de joelhos diante de mim. Ele apoiou minhas panturrilhas com cuidado em um banquinho e começou a massagear meus músculos doloridos. Meu Deus, como aquilo era bom. Eu estava meio deitada no sofá, aproveitando cada segundo, quando os comentários voltaram a aparecer. O que o protagonista masculino está fazendo? Ele não deveria estar com a nossa protagonista agora? Isso mesmo. E a cena em que ele cuida dos ferimentos dela? É ali que surge a primeira faísca entre os dois. O quê? Cuidando dos ferimentos? Eu adoro esse tipo de cena. No segundo seguinte, dei um chute em Damon para afastá-lo. Suas mãos são muito ásperas, pare com isso. Não está nem um pouco confortável. Pode ir embora. Você está me irritando. Depois de repreendê-lo, ainda revirei os olhos para dar mais efeito. Damon abaixou a cabeça, com uma expressão magoada, e se virou para sair. Levantei-me imediatamente e fui atrás dele. Como eu esperava, ele foi direto para a sala de quarentena. Fiona estava encolhida em um canto, abraçando os joelhos. Parecia tão frágil que até meu coração apertou. Posso pegar algum remédio? Meus ferimentos ainda estão sangrando, implorou ela, olhando para Damon. Damon hesitou por alguns segundos. Depois, tirou um tubo de pomada do bolso e o arremessou para dentro da sala. Esse cara realmente não fazia ideia de como tratar uma mulher. É só abrir a porta e entrar. Quero ver a cena do curativo. Vendo que ele estava prestes a ir embora, gritei às pressas. Damon, pare aí! Corri até a porta da quarentena. No instante seguinte, empurrei Damon para dentro. Senhorita, eu fiz alguma coisa errada? Perguntou ele, olhando para mim com os olhos brilhando. Não, só achei que a senhorita Fiona está muito machucada. Como você é o lutador mais forte da base, com certeza é a pessoa mais indicada para cuidar dela. Você consegue. Depois de dizer isso, virei as costas e fui embora. Na verdade, dei a volta e me escondi atrás de uma coluna, agachada e de olhos arregalados, esperando ansiosamente pela cena do curativo. Os comentários começaram a surgir sem parar. Diga o que quiser, mas essa vilã mimada até que é bem útil. Por que o protagonista masculino não faz nada? Será que a garota rica bagunçou a cabeça dele? Cuida dos ferimentos dela logo. Se os roteiristas cortarem essa cena, eu vou atrás deles. Naquele momento, Damon pegou a pomada e caminhou em direção a Fiona.
Não conseguia evitar engolir em seco. Será que o grande momento finalmente ia começar? Fiquei olhando sem sequer piscar. Quando Damon estava prestes a aplicar a pomada, uma voz interrompeu tudo. Mano, o que você está fazendo aí dentro? Droga, a Vivian te trancou aí, não foi? Aquela mimada. Vou tirar satisfações com ela agora mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Esse Dylan realmente sabia estragar o clima. Estou bem aqui. O que você quer comigo? Perguntei saindo do esconderijo, determinada a resolver aquilo logo para voltar ao meu espetáculo. Você. Dylan levou um susto ao me ver surgir de repente. Ele coçou a cabeça claramente constrangido e começou a se explicar. Quero dizer, meu irmão só estava tentando encontrar morangos. Foi você quem disse que a gente devia trazer a senhorita Fiona de volta. Você não pode puni-lo por causa disso. Como assim eu estava punindo ele? Eu estava era recompensando. Seu idiota. Você não consegue perceber o clima? Contive minha irritação e encarei Dylan. Você tem algum problema com isso? Ele assentiu por reflexo e logo em seguida balançou a cabeça desesperadamente. Guardas. Tranquem-no na cela ao lado. Eu não tinha tempo para discutir com ele. Quem atrapalhasse meu espetáculo ia direto para a cadeia. Mas depois que Dylan foi preso, a posição da cela dele dava uma visão perfeita do meu esconderijo atrás da coluna. Não tive escolha a não ser desistir. Voltei para o meu quarto, fiquei olhando para o teto e tentei conseguir mais spoilers pelos comentários. Por um bom tempo, porém, nenhum comentário apareceu. Eu estava exausta por causa da aventura do dia, e antes que percebesse, já tinha adormecido. Acordei na manhã seguinte. Ainda sonolenta, chamei como de costume. Cachorro mau, estou com fome. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Nenhuma resposta veio do lado de fora da porta. Eu já estava prestes a explodir quando me lembrei. Eu mesma tinha trancado Damon e Dylan. Corri até a sala de quarentena. Eu tinha perdido as melhores partes da noite anterior. Quem sabia o que podia ter acontecido entre os dois? Dentro da sala de quarentena, Damon e Fiona estavam sentados o mais longe possível um do outro. Na cela ao lado, Dylan me viu me aproximar e lançou um olhar fulminante. O ressentimento em seus olhos parecia capaz de me atravessar. Ah, então parece que a senhorita Fiona realmente não está infectada. Guardas, soltem os dois. Espreguicei-me e observei discretamente as expressões de Damon e Fiona. Eles pareciam completos estranhos. O que aconteceu? Eles tiveram a noite inteira para se aproximar, e mesmo assim nada aconteceu? Os comentários que haviam desaparecido voltaram a surgir. A vilã trancou o protagonista masculino e a nossa garota juntos ontem. Como ele achou que ela estava zangada com ele, passou a noite inteira tentando descobrir como pedir desculpas, ignorando completamente a protagonista. Essa garota rica é dramática demais. Será que ela comprou mais tempo de tela para si mesma? Calma, pessoal. Esperem pela cena da cozinha hoje à noite. Eles vão beber um pouco e depois, finalmente começa a parte boa. Uau! Hoje à noite tem cena importante. De jeito nenhum vou dormir cedo. Naquela noite, fui até a cozinha e encontrei um bom lugar para me esconder. Logo depois, Fiona entrou, segurando a barriga, procurando alguma coisa para comer. Nem ousei piscar. Mantive os olhos grudados na cozinha. Para garantir que tudo corresse conforme os comentários diziam, mandei abastecer a cozinha com vinho tinto e bifes. Agora era só esperar os dois beberem um pouco e então... 10 minutos se passaram. Damon ainda não tinha aparecido. Fiona já tinha terminado de comer e estava prestes a ir embora. Que droga! Onde está o Damon? Resmunguei frustrada. Senhorita, estava me procurando? Uma voz fria soou bem atrás de mim. Levei um susto. Virei-me e dei de cara com Damon. Na mesma hora, toda a minha frustração explodiu. Fechei os punhos e comecei a dar vários soquinhos no peito dele. O que você está fazendo aqui? Entra logo! Vai! Se divertir! Damon franziu a testa, completamente confuso. Está com fome, senhorita? Tudo bem. Vou preparar alguma coisa para a senhora. Depois de dizer isso, entrou na cozinha. Olhei para a porta e pensei. A protagonista já foi embora. Qual é o sentido de entrar agora? Grrr! Meu estômago roncou. Acabei seguindo Damon para ver se ainda havia alguma coisa para comer. Fiona não tinha tocado no vinho nem no bife que estavam sobre a mesa. Que desperdício. Servi-me dos dois. Cachorro mau, está com fome? Então coma comigo. Nós comemos e bebemos juntos, uma mordida e um gole de cada vez. Fazia tanto tempo que eu não bebia álcool que, em pouco tempo, minhas bochechas já estavam coradas e minhas pernas bambas. Cachorro mau, acho que fiquei bêbada. Me ajuda a levantar. Estendi a mão na direção de Damon. Só que havia vários Damons balançando diante dos meus olhos. Senhorita, não se mexa. No instante seguinte, caí contra o peito dele, enterrando o rosto em seus músculos firmes. Caramba! Ele realmente tinha um corpo incrível. Eu fantasiava com aquele momento havia muito tempo. Sempre tive muita imaginação, mas nunca coragem de agir. Até aquela noite, quando o álcool finalmente me deu um empurrãozinho. Hã? Por que meu pescoço parecia molhado? E, por que minhas roupas estavam escorregando? No meu estado de torpor, os comentários apareceram outra vez. Louca. Essa vilã definitivamente comprou seu lugar na história. Como puderam trocar a primeira vez do protagonista masculino com a protagonista por uma cena com ela? Sinceramente, estou até com inveja dela. Se eu tivesse dinheiro, também compraria minha participação, chorando. Para ser justo, vocês não acham que a vilã tem um corpo melhor do que a nossa protagonista? Claro. Ela come bem todos os dias. A nossa protagonista está passando fome desde que o apocalipse começou. Nem dá para comparar.
Meu Deus, o protagonista masculino também estava morrendo de fome. Ele sofreu demais. Na manhã seguinte, acordei com o corpo inteiro dolorido. Abri os olhos e vi Damon ajoelhado ao lado da minha cama, olhando para mim com preocupação. Senhorita, eu sinto muito. Ontem à noite eu... Estendi a mão e cobri a boca dele. Não diga mais nada. Nós dois bebemos demais ontem à noite. Pare de se ajoelhar. Pode ir. Mandei que saísse, sentindo um pouco de culpa. As lembranças da noite anterior voltavam aos poucos, e minhas bochechas ficaram quentes. A verdade é que eu estava de olho em Damon havia muito tempo. Eu simplesmente não consegui me controlar. Só à tarde encontrei coragem para sair do meu quarto. Eu mal tinha dado alguns passos quando os comentários reapareceram. Não acredito. Os roteiristas estão destruindo a história. A nossa protagonista está esquecida desde que chegou à base, e ela é a protagonista feminina. Calma. Quando ela despertar seus poderes, toda a base vai girar em torno dela. E o protagonista masculino também vai despertar seus poderes. Os dois vão formar o casal mais forte da base. Aham. Vocês esqueceram? Ele passou a noite com a vilã ontem. Ele não está mais intacto. Sinceramente, acho que ele nem merece mais a nossa protagonista. Concordo. Ele virou praticamente um cachorrinho da vilã. Levantei as mãos em sinal de rendição e pedi desculpas com sinceridade. Sinto muito. A culpa pelo que aconteceu ontem à noite foi toda minha. Mas ficar bêbado é uma coisa relativamente comum, não é? Tentei argumentar com os comentários. Logo alguém respondeu. Que desculpa esfarrapada. Você conseguiu exatamente o que queria e agora está fingindo inocência. Fala a verdade. Você gostou bastante da noite passada, não foi? Assenti sem a menor vergonha e até passei a língua pelos lábios ao lembrar da noite anterior. Foi muito bom. Os comentários explodiram. Só muito bom? Essa expressão no seu rosto diz que você toparia repetir sem pensar duas vezes. Espera, ela realmente consegue ver os nossos comentários? Parece que está respondendo para a gente. Ei, vilã. Se consegue nos ver, fala alguma coisa. Sorri e respondi. Oi. Os comentários enlouqueceram. Meu Deus, ela realmente consegue nos ver. Então era por isso que ela estava seguindo o protagonista masculino o tempo todo. Ela estava acompanhando os comentários. Isso é roubado demais. É praticamente um código de trapaça. Assim a nossa protagonista perde todo o destaque. Os comentários continuavam passando em alta velocidade, mas respondi com toda a sinceridade. Não se preocupem, eu não quero roubar o protagonismo da heroína de vocês. De agora em diante vou manter distância do Damon. Só me avisem quando acontecer a próxima cena importante. Eu também quero assistir. Logo alguém respondeu. Reddit contos e afins. Você não está querendo spoilers só para atrapalhar o relacionamento deles, está? A próxima cena acontece no depósito. A protagonista não consegue alcançar uma caixa na prateleira mais alta, e o protagonista masculino aparece para ajudá-la. Hehe, eu lembro dessa parte. Ele tenta ajudá-la a se equilibrar, mas acaba colocando a mão no lugar errado. Então, os dois trocam um longo olhar. Ao ler aquilo, fiquei paralisada. Sem querer, lembrei da noite em que Damon e eu bebemos juntos na cozinha. Naquela noite, nós também nos encaramos por um longo instante. E então, o roteirista não podia, pelo menos, adicionar um pouco de desenvolvimento emocional? Ainda assim, desde que houvesse uma boa cena para assistir, eu realmente não me importava. Além disso, eu sempre pulava direto para as melhores partes. Hehe. Senhorita, o que está fazendo aqui? Dylan apareceu de repente atrás de mim, quase me fazendo pular de susto. Onde está seu irmão? Perguntei curiosa. Está ali atrás cavando. Você disse que queria comer batata doce assada, então ele está plantando algumas para a senhora. Dylan cruzou os braços e me lançou um olhar emburrado. Ele realmente tinha um físico muito bonito. O peito era de dar inveja. Pena que a personalidade compensava para pior. Antes do apocalipse, ele era um pequeno astro do pop, então era de se esperar que tivesse um ego enorme. Dylan, você está diferente hoje, comentei franzindo a testa. Diferente como? Ele descruzou os braços na mesma hora, parecendo um pouco nervoso. Mesmo depois de um ano de apocalipse, ainda se importava com a própria imagem de celebridade. Além de implicar com Damon, uma das minhas diversões favoritas era provocar Dylan. Era meu pequeno entretenimento diário. Estendi a mão e dei um leve toque na ponta do nariz dele. Está fofo. Pisquei para ele. Enquanto ele ficava completamente sem reação, gaguejando sem conseguir responder, fui embora. Peguei ele de surpresa outra vez. Que divertido. Mas os comentários tinham mencionado que Fiona e Damon despertariam seus poderes. Fiquei imaginando quais seriam. Enquanto pensava nisso, Sean, que estava de guarda no portão, veio correndo em minha direção, completamente desesperado. Senhorita, más notícias. Os zumbis lá fora sofreram uma mutação. Eles estão escalando os muros. As catapultas não estão conseguindo segurá-los. Corri até a muralha, chocada. Lá embaixo, uma multidão de zumbis se empilhava uns sobre os outros, rosnando e escalando o muro como aranhas. Por mais que fossem derrubados, continuavam subindo. Chamem o Damon, em seguida lhe acrescentei. E tragam a Fiona também. Talvez aquele fosse o momento em que os dois despertariam seus poderes. Nossa única defesa era aquela muralha de quase 10 metros de altura. Se os zumbis conseguissem atravessá-la, centenas de pessoas morreriam. Só de pensar nisso, um arrepio percorreu meu corpo. Logo Damon e Fiona chegaram. As pedras das catapultas já haviam acabado, mas os zumbis continuavam avançando. Tragam a gasolina! Gritou Damon. Alguém correu para buscá-la. Ele despejou o combustível ao pé da muralha, e em seguida, lançou uma tocha acesa. As chamas subiram rapidamente, formando uma barreira de fogo. Os zumbis que sobreviveram recuaram, assustados. Eu tremia da cabeça aos pés.
No instante seguinte, Damon cobriu meus olhos e me pegou no colo. Minhas pernas estavam tão fracas que eu não conseguiria voltar sozinha para o quarto. Não se preocupe. Eu vou segurar a linha de defesa. Eles não vão passar. A voz dele era calma e firme. Assenti em silêncio. No fundo, eu só esperava que Damon e Fiona despertassem seus poderes o quanto antes. As ondas de zumbis continuaram atacando por uma semana inteira. Nossa gasolina acabou. Damon liderou seu esquadrão e assumiu a linha de frente na muralha, esperando a próxima investida. Nós, que não tínhamos capacidade de lutar, permanecíamos na retaguarda. Eu, os idosos, os doentes e os feridos estávamos reunidos perto da colina atrás da base. A colina dava acesso a uma antiga floresta. Se a linha de frente caísse, aquela seria nossa única rota de fuga. Cada um teria que sobreviver por conta própria. Enquanto aguardávamos, um relâmpago cortou o céu de repente. Depois outro, e mais outro. Logo eram centenas de relâmpagos. Uau! Ergui a cabeça, completamente fascinada. Todos pareciam convergir para um único ponto. Será que o poder de alguém estava despertando? Logo depois começou a cair granizo. As pedras de gelo também se concentravam exatamente no mesmo lugar. Agora eu tinha certeza. Fiona e Damon haviam despertado seus poderes. Um deles controlava os relâmpagos, o outro controlava o gelo. Meu Deus, eles eram realmente os escolhidos. Logo, Damon voltou para a colina dos fundos. Ele correu até mim com um sorriso no rosto, me pegou no colo e começou a me jogar para o alto, segurando-me de novo a cada vez, como se eu fosse um brinquedo. Senhorita, agora eu tenho poderes. Posso protegê-la para sempre. Pare de me jogar. Estou ficando tonta. Será que ele não podia ter um pouco de pena de alguém sem poderes? Minha cabeça já estava girando. Damon me colocou no chão às pressas e sorriu sem jeito. Desculpe, senhorita. Fiquei animado demais. Ah, e esqueci de dizer. Meu poder é controlar os raios. Ele estendeu a mão e tocou de leve o meu braço. No mesmo instante, uma pequena descarga elétrica percorreu meu corpo. Ah! Que sensação estranha. Um formigamento percorreu cada centímetro do meu corpo. Damon. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Desculpe, senhorita. A senhora está bem? Eu só queria que sentisse um pouquinho do meu poder. A senhora está bem mesmo? Balancei a cabeça. Parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. Minhas pernas haviam perdido completamente a força. Damon me tomou nos braços mais uma vez e, enquanto se desculpava sem parar, me levou de volta para o meu quarto. Depois que Damon e Fiona despertaram seus poderes, nenhum zumbi voltou a se aproximar da nossa base. Sempre que saíam em busca de suprimentos, limpavam o caminho com facilidade. Nosso estoque aumentava a cada dia. 2 semanas se passaram assim. Voltei à vida confortável de antes, com boa comida e sem faltar absolutamente nada. Para falar a verdade, estava começando a ficar entediante. Continuei pensando na tal cena do depósito que os comentários tinham mencionado. Como eles nunca diziam quando ela aconteceria, passei a rondar o depósito todos os dias. Fiona saía para procurar suprimentos desde o amanhecer e voltava apenas depois do anoitecer. Quase não havia mais. Parecia completamente viciada em explorar o mundo lá fora. Eu já tinha dito várias vezes que nossos suprimentos eram mais do que suficientes e que ela podia descansar um pouco, mas ela sempre balançava a cabeça. Senhorita, não posso simplesmente viver às suas custas. Preciso fazer a minha parte. Além disso, lembro que a senhora queria morangos. Vou encontrar alguns para a senhora. E depois de dizer isso, saía novamente. Soltei um suspiro e fui até o depósito conferir nosso estoque. As prateleiras que antes estavam praticamente vazias, agora estavam completamente abastecidas. Havia comida, roupas e até itens de entretenimento. Meu olhar parou sobre uma fileira de romances na prateleira mais alta. Meu Deus! Por que ninguém tinha me contado isso? Fiquei na ponta dos pés e estiquei o braço. Ainda estava longe demais. Peguei um banquinho e tentei outra vez. Mesmo assim, não consegui alcançar. Quando me estiquei o máximo que pude, o banquinho balançou. Ah! Soltei um grito. Mas, em vez de cair no chão, fui amparada pelos braços de Damon. No impulso, a mão dele acabou pousando sobre a minha cintura. Na mesma hora, os comentários voltaram à minha mente. A protagonista tentando alcançar alguma coisa. Quase caindo. O protagonista a segurando. Os dois trocando olhares. Então, levantei lentamente a cabeça. Nossos olhos se encontraram. O olhar de Damon parecia intenso. Então, era essa a cena? Senhorita, quer experimentar o meu poder outra vez? Hã? Como assim? Minha voz saiu rouca. Minha mente estava completamente em branco. Vai descobrir. Damon me ajudou a descer do banquinho e me colocou em segurança ao lado da estante. Por um instante, permaneci parada, sem conseguir desviar o olhar dele. Acordei na tarde seguinte. Damon estava ajoelhado ao lado da minha cama novamente, exatamente como da última vez. Desculpe, senhorita. Fui muito rude com você ontem. Eu sou um cachorro mau. Mordi o lábio inferior, sentindo minhas bochechas esquentarem enquanto olhava para ele. Você realmente é um cachorro mau. Mas... talvez devêssemos tentar de novo? Damon levantou a cabeça, surpreso. Então rapidamente se aproximou de mim. Não saí do quarto por 3 dias. Quando finalmente saí, parecia uma pessoa completamente diferente. Estava cheia de energia, radiante e me sentindo renovada. Era um raro dia ensolarado, então fui até a colina dos fundos para verificar as batatas doces que Damon havia plantado. Quando cheguei lá, encontrei Fiona cavando a terra. Senhorita Fiona, você trabalha demais. Não pude deixar de admirar.
Então reparei nos braços dela. Ela havia ganhado bastante massa. Quando a trouxemos de volta pela primeira vez, ela era praticamente pele e osso. Agora parecia uma instrutora de academia, cheia de energia e com uma resistência quase infinita. Senhorita, é a sua vez. Eu simplesmente não consigo ficar parada. Se não estiver ocupada, sinto que algo está errado o dia inteiro. Assenti. O que ela disse fazia sentido. Nos últimos dias, se eu não passasse um tempo com meu cachorro mau, também sentia que algo estava faltando. Mas a colina dos fundos parecia muito maior do que antes. Enquanto observava ao redor, Fiona parou o trabalho, enxugou o suor e apontou para a floresta primitiva à frente. Senhorita, estou planejando expandir gradualmente para aquela floresta. A madeira será útil para construir casas e conseguir lenha. Notei que há várias mulheres grávidas na base. Com mais pessoas chegando, com certeza vamos precisar de mais quartos. Assenti. Você está certa. A verdade era que eu era apenas uma figura decorativa. Sem Damon como meu apoio, eu não conseguiria fazer muita coisa. Mas, como Damon me respeitava e me chamava de senhorita, todos na base seguiam o exemplo dele. Mesmo assim, eu não tinha muita habilidade para planejar ou administrar. Enquanto pensava nisso, os comentários antigos apareceram novamente. Nossa querida é tão inteligente. A posição de liderança deveria ser dela. Exatamente. Tudo o que essa vilã faz é ficar presa ao protagonista masculino e não conseguir nada. Será que o roteirista transformou nossa protagonista em uma mulher de carreira poderosa? Ei, vilã, diga alguma coisa. Você consegue nos ver, não consegue? Mordi o lábio, sem saber como responder enquanto encarava os comentários. Desculpem, pessoal. Parece que acabei assumindo o papel da protagonista feminina novamente. E acho que não consigo mais mudar isso agora. Podem reclamar comigo se quiserem. Eu simplesmente não consigo me controlar. Eu já era completamente apaixonada por Damon, antes mesmo de ele despertar seus poderes. Agora que ele tinha o poder dos relâmpagos, era impossível explicar a sensação. Era simplesmente viciante. Não havia como eu desistir. Esquece. Nem vou perder tempo reclamando com você. O que está feito está feito. O que podemos fazer agora? Tudo bem, vou admitir. Você poderia não exagerar tanto? O protagonista masculino está saindo do seu quarto com as pernas tremendo. As pessoas estão começando a perceber. Pensei sobre aquilo. Justo. Tudo bem, vou seguir esse conselho. Vou me controlar um pouco. Depois de conversar com os comentários, voltei para o meu quarto. Ao chegar à porta, encontrei Dylan. Ele parecia furioso, claramente esperando para me confrontar. Vivian! Você está passando dos limites. Só porque meu irmão respeita você, não significa que pode fazer o que quiser com ele. Deixe-me dizer uma coisa, Vivian. Meu irmão já pagou todas as dívidas que tinha com a sua família. Se você continuar tratando ele como um cachorro, eu juro, eu não vou deixar isso passar. Olhei para Dylan confusa. Qual é o seu problema? Aquele surto tinha surgido do nada. Eu nem tinha mandado Damon fazer nada. Apenas pedi que ele fizesse algumas coisas no meu quarto. Como eu tinha conseguido ofender aquele ídolo novamente? Não se faça de desentendida comigo. Meu irmão, ele ficou ajoelhado no seu quarto a noite toda ontem, não ficou? Os joelhos dele estão todos vermelhos. Você também bateu nele? Eu vi marcas por todo o corpo dele. Quem mais nesta base teria coragem de fazer isso com ele? E alguém me contou que quando ele saiu do seu quarto hoje de manhã, as pernas dele estavam tremendo. Vivian, isso já passou dos limites. Sem o meu irmão, você já teria virado comida de zumbi há muito tempo. Quanto mais ele falava, mais meu rosto esquentava. Esse ídolo realmente não fazia ideia do que estava acontecendo, não é? Escuta. Tentei explicar, mas Dylan me interrompeu levantando a mão. Nem precisa explicar. Estou avisando pela última vez. Se você machucar meu irmão de novo, eu mesmo vou te jogar para os zumbis. Depois dessa ameaça, ele se virou e saiu furioso. Uau, que temperamento. Mas eu estava de bom humor naquele dia, então resolvi deixar passar. Além disso, ele era irmão do Damon. Eu precisava aceitar o pacote completo, não é? Naquela noite, Damon voltou. Depois de tomar banho, ele entrou no meu quarto. Senhorita, hoje à noite, fiz um gesto para interrompê-lo. Vamos pegar mais leve hoje. Vá dormir no seu próprio quarto. A expressão dele caiu imediatamente. Ele se ajoelhou ao lado da minha cama e abraçou minhas pernas. Você já se cansou de mim? Como eu poderia me cansar de você em tão pouco tempo? Estendi a mão e acariciei sua cabeça suavemente. Não é isso. É que isso não faz bem para a nossa imagem. Além disso, estou drenando sua energia. E se os zumbis atacarem e você estiver cansado demais para lutar? Tentei afastá-lo. Mas, no segundo seguinte, ele se aproximou novamente. Uma pequena perda de energia não importa. Além disso, se eu não liberar um pouco da energia dos meus raios, isso acaba fazendo mal ao meu corpo. Senhorita, você não quer que eu fique mal, quer? Meu coração acelerou. Minhas mãos se moveram antes mesmo que eu percebesse. Droga. Quando uma oportunidade dessas aparece de bandeja, ignorá-la seria uma injustiça comigo mesma. Mas e se Dylan realmente cumprisse a ameaça e me jogasse para os zumbis? Bang! A porta se abriu com força quando Dylan a arrombou com um chute. Ele entrou furioso, gritando: Vivian, finalmente peguei você no flagra! Vou te jogar para os zumbis agora mesmo! Mano, nem pense em me impedir desta vez! Eu aguentei essa mulher por tempo demais. Depois de terminar o discurso, ele percebeu a situação. Damon e eu nos viramos para olhar para ele. Dylan congelou ao ver nós dois juntos na cama. Espera.
Vocês dois. Mano, eu. Desculpa. Completamente envergonhado, Dylan cobriu o rosto com as duas mãos. Você vai ficar aí parado ou vai se juntar a nós? Perguntei sem pensar. Dylan saiu correndo em pânico. Poucos segundos depois, seus gritos desesperados ecoaram por toda a base. Naturalmente, Damon e eu não conseguimos continuar. A porta já estava destruída de qualquer forma. Mas a noite ainda era longa, e nenhum de nós conseguia dormir. Então Damon me levou até o telhado para observar a lua. Sob a luz do luar, olhei para o céu enquanto os comentários começavam a aparecer novamente. O pequeno ídolo está completamente traumatizado. Ele provavelmente está chorando debaixo do cobertor agora. Ei, vocês não acham que Dylan realmente tem uma queda pela vilã? O quarto dele fica longe do dela, mas ele sempre encontra uma desculpa para passar pela casa dela. Eu também percebi isso. Mas agora que o protagonista masculino e a vilã estão juntos, o pequeno ídolo está sem sorte. Pft, vocês estão subestimando ela. É o apocalipse, e ela é insaciável. Quem sabe? Não acredito. O que você acha, vilã? Você não vai atrás do pequeno ídolo também, vai? Não pergunte isso. O protagonista masculino está bem ao lado dela. Ela não pode responder. Exatamente. Quer apostar? Vamos ver se ela acaba adicionando o pequeno ídolo à coleção. Sinceramente, os dois têm uma energia de casal que vive brigando. Concordo. Da última vez que ela provocou Dylan, ele sorriu depois. As bochechas dele ficaram completamente vermelhas. Aposto que metade das lágrimas dele agora são por causa do coração partido. Mordi o lábio e sorri. Para falar a verdade, eu já tinha pensado nisso antes. Antes de tudo acontecer com Damon, eu também achava Dylan bastante atraente. No dia seguinte, Damon saiu para procurar suprimentos. Eu estava andando pela base quando encontrei Dylan novamente. Ele tinha olheiras profundas e parecia completamente exausto, como se não tivesse dormido a noite inteira. E aí? Ainda vai me jogar para os zumbis? Brinquei, levantando uma sobrancelha. Dylan balançou a cabeça. Passei por ele. De repente, sua mão segurou a minha. Sobre o que você disse ontem à noite. Você estava falando sério? Virei-me, confusa. O que eu disse? Os olhos de Dylan desviaram rapidamente. Ele ficou sem jeito e começou a gaguejar. Você perguntou se eu queria participar. Meu Deus, Dylan realmente gostava de mim? Se você está preocupado com ele descobrir, podemos fazer isso em segredo. Eu não vou contar pra ele. A voz dele saiu quase como um sussurro. Ver aquele lado vulnerável dele mexeu comigo. Estendi a mão e toquei suavemente sua bochecha. Eu vou pensar sobre isso. Para ser sincera, não era impossível. Afinal, eram apenas dois caras. Fim, que Deus te abençoe.